passa pela sua cabeça quando você pensa em meditação? Você é aquela pessoa que diz, isso não é para mim? E quando eu falo sobre silêncio, o que vem aí para você? Então fica aqui comigo que hoje eu vou contar como é que foi a minha experiência, a minha primeira experiência em 10 dias de silêncio e em torno de 100 horas de meditação num curso de 10 dias. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta e eu tenho gravado uma série de conteúdos para falar especialmente de um trabalho que eu venho atuando há 8 anos, que é o resgate da criança interior, e as coisas que eu tenho percebido que tem ajudado e que tem atrapalhado nesse processo do resgate da criança interior. E eu também tenho pedido sugestões de votação, tanto aqui na aba da comunidade como nos meus stories no Instagram, sobre qual tema trazer para vídeo, e o mais votado foi as minhas 2 experiências do Vipassana, que é um curso de 10 dias de meditação, e porque eu também estou recomendando esse curso para alguns clientes e eles me perguntam, mas e como é que é? Como é que faz? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco, mas já vou te avisando que aqui eu não vou falar de questões técnicas, burocráticas. Eu vou contextualizar minimamente, porque pode ser que você tenha caído aqui de paraquedas, tipo, meu Deus, o que é isso? Vipassana, 10 dias, silêncio, meditação, 100 horas. Não faz a menor ideia do que eu estou falando, então minimamente eu vou dar um contexto. Mas eu vou deixar aqui nos comentários fixado, o primeiro comentário, um link onde uma jornalista foi para o Vipassana e fez uma descrição que para mim é uma das melhores. Então eu vou deixar a minutagem do episódio onde ela começa a falar da experiência do Vipassana e pode ser que você queira ouvir esses detalhes. E o site do Vipassana também vou deixar aqui. Ele é super completo e tem em muitas línguas, porque o Vipassana não é algo ocidental, ele veio do Oriente, ele já existe há 2.500 anos e ele está aqui no Ocidente há pouco tempo. Eu acho que não deve ter 40, 50 anos. Então, quando você entrar lá no site, você vai ver que tem muitas opções em várias línguas para você ter acesso ao conteúdo e ele é muito explicativo. Então, eu não vou fazer isso aqui, eu vou falar da minha experiência com o objetivo de que você que, sei lá, nunca fez retiro, nunca ficou em silêncio por, sei lá, mais que 10 segundos, nunca meditou e acha que meditação não é para você, esse vídeo é especialmente para você. Se você já fez o Vipassana, se você já medita, se você tem vontade de ir para o Vipassana, esse vídeo também pode te inspirar. Porque a minha ideia com os vídeos aqui, especialmente com esses temas meio distantes, né? Nossa, meditar, ficar em silêncio, retiro, acho que eu não estou pronto, não estou pronta ainda, eu preciso chegar em algum lugar que eu não estou, e eu tô aqui para dizer, não é bem assim, tá bem? E aí eu sempre conto a minha história pessoal para poder te localizar, como que alguém que era completamente desconhecia essas informações. Hoje eu tenho, por exemplo, 2 experiências de Vipassana e já planejo aí ir para o meu terceiro, e pode ser que isso te mostre que não tem um jeito certo, você não tem que estar em algum lugar que você não está. É possível que eu faça 2 vídeos, porque pelas minhas anotações aqui da primeira experiência, acho que isso já vai ser um vídeo longo, então eu devo fazer 2 vídeos, e aí no segundo vídeo eu vou falar sobre qual é a situação que eu Thaís Tosati, não recomendo o Vipassana. Eu não falo em nome do Vipassana, não falo em nome de nenhuma empresa, de nenhuma instituição, ok? Então vamos lá. Quando é que eu fiz a minha primeira experiência do curso de 10 dias do Vipassana, que é um curso de uma técnica de meditação que tem essa característica de 10 dias em silêncio,
e a gente fica meditando em média 10 horas por dia, sendo que não são 10 horas ininterruptas, são momentos onde a gente senta para meditar e que leva em torno de 1 hora e 15. Então, isso que eu estou trazendo de uma média de 100 horas de meditação é um número aproximado, tá bem? Bem, então vamos lá. Deixa eu também contar para você onde que eu estava, como é que eu ouvi falar do Vipassana pela primeira vez. Eu vinha de uma experiência profissional na área corporativa, tenho formação em moda, eu trabalhava com gestão de marca pessoal. Em algum momento resolvo fazer um curso de palhaço para melhorar o meu carisma, melhorar não, para ter carisma, porque eu não tinha quando eu dava palestras sobre gestão de marca pessoal. E aí, um curso que eu fui fazer em 2014, eu descobri que eu estava em um retiro e que eu estava ali num processo de imersão de 7 dias, e isso foi um grande marco na minha vida para começar a minha jornada de viagem para dentro, autoconhecimento. Eu já fazia terapia há pelo menos 6 anos, mas foi em 2014 que a minha vida deu uma grande virada sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, enfim. Então, em um outro retiro que eu estava, neste lugar onde eu fiz o curso de palhaço, eu ouvi uma pessoa dizendo: estou voltando de um curso de 10 dias que eu fiquei em silêncio, então eu estou um pouco voltando a falar aos poucos, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro assim de ter um pensamento: que isso, gente, para que ficar em silêncio esse tempo, que bobagem, alguma coisa assim. Enfim, essa pessoa depois a gente teve amizade por um período, ela foi uma pessoa bem importante na minha vida e me trouxe mais detalhes sobre o Vipassana. Então ela foi a primeira pessoa que eu tive contato em 2014 com esse meu desconforto. No ano seguinte eu comecei a minha formação como terapeuta, e era uma formação onde era uma experiência imersiva. De novo, eu estava em retiro, aprendendo questões técnicas sobre a formação que eu estava fazendo e também vivenciando o processo. Muito que bem. Lá, uma média de 70 pessoas fazendo essa formação e mesmo trabalhando, eu também conheci o Vipassana através dos olhares, dos relatos dessas pessoas. Então, ouvi de tudo. Ouvi gente falando: é uma experiência incrível, tem que passar por isso, é maravilhoso, e outras pessoas dizendo: Deus me livre, aquilo é um horror, é uma coisa militar, muito rígida. E eu achei muito curioso como essas informações me pareciam bastante paradoxais. E aí o que me contaram foi assim: olha, mas se você tiver que fazer o Vipassana, você vai sentir esse chamado e você vai entender que chegou a sua hora. Bem, agora essa palavra chamado, entender a minha hora, entender os sinais do universo e tal, é uma coisa muito familiar para mim, mas nesse momento não era nada familiar, e eu ficava achando tudo isso assim: oh meu Deus, o que é isso? Mas enfim, guardei essa informação e comecei a pesquisar sobre o Vipassana e vi que os dias que tinha programado para curso eram muito distantes de onde eu morava. Então eu morava em Belo Horizonte, na época eu só estava vendo o calendário para Brasília. E aí o tempo passou, eu fui acompanhando o calendário até que vi para Grande Belo Horizonte. E eu me inscrevi, e a inscrição é uma aventura, porque são muitas coisas, muitas perguntas. Acho que se aquilo tivesse impresso em papel, seriam muitas páginas. E confesso que na hora que eu fiz a inscrição, fiquei meio: será mesmo que eu quero fazer isso, gente? Será que esse é o meu chamado? Enfim, e aí eu fiz a inscrição e fui até lá. Como eu disse, eu não vou falar detalhes técnicos, mas vou contextualizar sobre chegando lá, né? Uma coisa que o Vipassana também, as pessoas que organizam e faz o Vipassana acontecer, todo mundo é ex-aluno, tá? Não existe
patrocínio, não existe uma empresa que faça isso. Todo mundo que está ali organizando e fazendo isso acontecer no Brasil e no mundo, se você colocar Vipassana no Google, você vai ver que vai aparecer assim no mundo inteiro. Tem um globinho também no site que dá para ver todos os pontinhos onde tem Vipassana, então é no mundo inteiro. Então, quando eles organizam, uma das coisas que eles organizam também são as caronas. E eu recomendo muito que você experimente, se você for aceito para um curso de 10 dias, porque é uma oportunidade nas caronas de conhecer pessoas muito interessantes. Eu particularmente conheci pessoas, inclusive uma delas está na minha vida até hoje, e são pessoas bem especiais. Então, recomendo, faça uso dessa possibilidade de pegar caronas. Então, quando eu cheguei em julho lá no Vipassana, cheguei através de uma divisão de carona de Uber, porque em geral centros e não centros, um não centro de Vipassana é um lugar alugado, é um lugar que não é fixo, depende da disponibilidade. O centro ele foi construído através de doações de ex-alunos, onde tem um centro oficial, então todos os cursos sempre vão acontecer ali. Onde eu estava era um não centro. E aí todos os centros e não centros, quando o curso de Vipassana acontece, precisa ser uma localização acessível. Isso é um dos princípios para o Vipassana acontecer, é que a ideia é que seja disponível para todos os seres, tanto que o Vipassana não é pago, mas ele vive de contribuições. O Vipassana se mantém por contribuições. Então eu fico muito triste quando eu escuto gente falando que o Vipassana é gratuito. Isso não é verdade. Ele não é cobrado, inclusive porque uma das premissas é que a gente experimente um estado monástico e viva de doações naquela experiência do curso de 10 dias. Mas sim, o Vipassana, para se manter, ele precisa de doações em dinheiro também, tá? Então o curso não é gratuito, mas você não vai fazer essa contribuição antecipada. Ela é sugerida, ela é pedida que seja feita depois. Muito que bem. E aí, chegando lá, na minha carona eu já conheci uma pessoa bem especial, que foi uma pessoa que a gente teve contato bem curto, foram poucas experiências, mas que foi alguém bem especial e que no final aconteceu uma coisa muito triste, assim. E aí eu, enfim, vou contar no final. Bem, então chegando lá, algumas recomendações não ficar com o celular, eles já pedem pra gente não levar livro, nenhum ritual de oração, nada que a gente faça, não dá para escrever, tudo é sugerido que você fique com você. Os homens são separados de mulheres, caso o curso seja misto, porque tem cursos que é só para mulheres, tem cursos que são só para homens. No meu caso era um curso misto, então teve uma separação. E então essas recomendações onde eu fico em contato comigo, que eu viajo para dentro. Por isso também do silêncio, por isso de não ter as distrações de nenhuma ordem, não ter contato visual com as pessoas, e até porque a gente não pode matar nenhum ser lá dentro, nenhum ser vivo. Então é importante que a gente esteja atento, porque, como acontece na natureza, a gente tem acesso a muitos animaizinhos, insetos, e é recomendado que a gente não mate nenhum ser. A alimentação vegetariana, ela é decrescente, então o café da manhã é bastante farto, o almoço um pouco mais modesto e o jantar não existe, é um lanche simbólico. E a gente tem esses períodos de meditação, em média 1 hora e meia. Alguns é recomendado e pedido que a gente medite junto no salão, e outros tem como opção meditar no quarto. Por que eu estou falando desse jeito? Porque eu não sei, mas para algumas pessoas o Vipassana chega como algo muito rígido,
muito duro, assim, e as pessoas falam como se a gente não fizesse as coisas que estão sendo recomendadas, como se a gente fosse apanhar. É a sensação que me dá quando eu já escutei algumas pessoas falando. E não é assim a minha percepção do Vipassana. Nessas duas experiências e de outros colegas que foram em momentos diferentes do meu, percebo que entendemos parecido, que é ali existem sugestões para como aquilo pode acontecer de uma forma e que não tem esse lugar de que se você não fizer, você vai ser punido. Acho que essa é uma boa palavra. Outra coisa que acontece, toda noite tem as palestras gravadas com o Goenka. São palestras em inglês, mas que são traduzidas simultaneamente também ali na gravação. E se tiver algum estrangeiro fazendo o curso, ele vai ouvir na língua dele, ou na língua que ele tem facilidade de ouvir. Enfim. Então vamos lá, deixa eu pegar minha colinha. Bem, antes de ir, um conselho que me ajudou muito foi: se você tiver vontade de se movimentar durante a meditação, movimente. E por que a pessoa me disse isso? Porque era uma pessoa que me acompanhava nas formações, estava acompanhando os meus processos internos por causa da técnica que era utilizada ali e sabia que eu vinha de um histórico de rigidez muito grande, uma busca por perfeccionismo. Então ele sabia, intuía que quando lá no Vipassana tivesse o pedido dos momentos de meditação onde era sugerido que a gente não se movimente, que possivelmente eu ia ficar toda dolorida, toda lascada e não ia me movimentar. Então esse conselho dele foi muito bom, porque de fato eu me movimentei, eu senti dores e a única meditação que eu consegui ficar sem me movimentar foi a última do último dia, ok? Outra coisa, tá. Quando eu fui para essa meditação, no primeiro dia, depois de toda a ambientação, de conversar, de ir pro quarto e tal, teve uma meditação onde eu escuto uma voz que parecia ser a minha voz mesmo, assim, eu não lembro mais em detalhes, mas eu lembro que ficou muito forte para mim, como se fosse um pensamento. Eu vivi uma experiência de um relacionamento onde ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e essa voz disse: vocês estão num ciclo de sofrimento. Você faz ele sofrer, ele te faz sofrer. E aí, naquele momento, eu tomei uma decisão que é: acabou. Isso não vai acontecer mais. E realmente isso aconteceu. Eu nunca mais vi essa pessoa. Realmente aquele ciclo foi quebrado ali. E eu sustentei isso quando saí dali e foi maravilhoso, porque realmente era uma coisa muito danosa na minha vida e, claro, na vida dessa pessoa, porque relacionamento abusivo, para mim, é uma via de mão dupla. Então, e o Vipassana já chegando na minha vida. Bem, as palestras, né, a palestra ali do primeiro dia, ela, para mim, foi excelente, porque ela trouxe um contexto sobre tudo que poderia acontecer, todas as sensações possíveis de se experimentar ao longo de todo esse curso. E isso me ajudou muito porque algumas coisas aconteceram comigo e eu também vou contar. Então, eu particularmente sou apaixonada pelas palestras, são conteúdos que eu nunca tinha tido contato, mas que em algum lugar em mim aquilo fez muito sentido a vida toda e parece que só faltava eu ouvir alguém dizer daquele jeito. E eu disse: nossa, como isso faz sentido para mim. Então era o meu bálsamo de todos os dias, eram essas palestras. Nessa minha primeira experiência. Que é mais... tá. Bem, eu fiz a minha experiência num período de frio, que foi julho, e eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo.
E a minha maior dificuldade é o fato de não ter luz, é de estar escuro. E lá nós acordamos às 4 da manhã e precisamos estar no salão para meditar às 4h30. E isso foi uma coisa que me pegou, porque eu pensei, meu Deus, minha dificuldade de acordar de madrugada e ainda com frio, como é que vai ser isso? Mas enfim, tem uma pessoa que fica responsável, que toca uma espécie de sino às 4 da manhã, e aí depois tem uma segunda chamada. Então eu conseguia, e uma estratégia que eu arranjei de conseguir levantar era pular da cama. Então a hora que eu ouvia o sino, eu rapidamente levantava, já trocava de roupa e já descia para ir para a meditação. Claro que eu não ia com essa energia que eu estou mostrando aqui, era uma coisa arrastada, mas foi a minha estratégia. Então eu não ficava fazendo hora na cama e levantava. Bem, tá. Aí começa a aventura, né? Porque, assim, quando eu conto da experiência do Vipassana, algumas pessoas dizem, Deus me livre ficar 10 dias sem falar. Deus me livre meditar, eu vou sentir dor, e aí isso e aquilo, né? 1000 coisas. E aí eu sempre escuto isso e falo, que interessante, né? Porque o que eu percebi com essas duas experiências é que silêncio e meditar foi fichinha. Os meus maiores desafios tiveram relação com o convívio com as pessoas. Ainda que fosse silêncio, ainda que eu não tivesse contato visual com essas pessoas e essas pessoas comigo. E eu vou contar algumas histórias. Então, por exemplo, esse lugar que a gente estava fazendo o Vipassana, como não era um centro oficial, ele tinha questões. Por exemplo, tinha banheiro no quarto, estávamos no segundo andar, porque lá era um lugar tipo uma pousada, segundo não, acho que era terceiro, a gente subia por escada. Então, quando a gente finalizava, às vezes entre uma meditação e outra, que era um intervalo, às vezes, sei lá, de 10 minutos, e aí eu subia correndo para fazer xixi, porque eu tomo muita água e tal, e aí as Valentinas do meu quarto, detalhe, não contei isso, o quarto era dividido, eu estava dividindo com mais 3 Valentinas. E aí quando eu subia para ir pro banheiro, o que estava acontecendo? Elas estavam tomando banho. E aí, gente do céu, meu Deus do céu, imagina. Vai subir numa raiva, sabe, assim? E aí eu lembro, meu Deus, eu estou num retiro, meditando, em silêncio, no meio da natureza, alimentação vegetariana. E aí a humanidade passa na frente, né? Então, essa era uma experiência constante, assim. E eu acho que em algum momento, bem no início já, eu converso com a gerente, que eu não sei se eu conversei assim ou se eu escrevi um bilhete, e contei disso que estava acontecendo. Eu acho que a gente combinou de ter um bilhete lá avisando, olha, não tomar banho nos intervalos da meditação, só deixar para tomar banho nos intervalos longos, porque tem intervalos longos de meditação, que é a hora do almoço e do lanche lá noturno. E aí quando eu fui escrever o bilhete, eu estava possessa, né? E claro que a gerente percebeu. E aí ela foi ditando como eu deveria escrever o bilhete. E aí no final ela ditou grata. E eu não queria escrever grata nem por reza, eu tava louca de raiva. E aí naquele momento eu falei, nossa, eu tô muito descontrolada. E aí escrevi, deixei o bilhete lá. Então comecei a ter os contatos. Segundo momento, o momento da café da manhã, porque o café da manhã vai acontecer depois dessas meditações ali, quando a gente acordou 4h30 da manhã, né, que estava no salão meditando. Então acho que tem 2 meditações, se eu não me engano, aí vai ter o café da manhã. Bem, devo dizer que neste momento ainda era uma pessoa bastante comilona, bastante trabalhada na escassez, assim.
E eu era simplesmente a primeira ou uma das primeiras da fila para o meu café da manhã. Primeiro que eu sou, além de ser comilona nessa época, eu sempre fui muito apaixonada por café da manhã. E aí foi uma combinação trágica, né? Então eu era sempre uma das primeiras a chegar e sempre com muito medo que acabasse, incomodada com quem estava devagar na minha frente. E tudo isso eu pensando, olha só, né? Eu não retiro, meditação, né? Achando que só de chegar lá eu ia já dar uma melhorada como ser humano. E a humanidade vindo com tudo, vindo com muita força, assim, né? Dos meus piores aspectos. E era muito interessante porque eu percebia isso, assim, a coisa ia acontecendo e eu percebendo quanto isso era presente na minha vida naquele momento. Enfim, isso se repetiu praticamente o retiro inteiro. Então, não foi tendo meditação que isso foi melhorando, isso melhorou de outro jeito, que eu vou contar depois. Deixa eu ver outra coisa. Tá. Uma das coisas que a palestra me ajudou muito do primeiro dia foi quando ele traz assim: vai ter um momento desse curso que possivelmente a sua mente vai ficar muito incomodada porque você não está repetindo padrões que você vinha repetindo há muito tempo, né? Você está numa condição diferente de alimentação, de meditação, de observação dos pensamentos. São rotinas muito diferentes. Então, possivelmente, a sua mente vai ficar incomodada. E pode ser que você tenha uma sensação, uma experiência de muitos pensamentos vindo de uma vez só. Guardei essa informação. Eis que eu começo já desde o início do retiro a ter o quê? Insônia. E eu sei que quando eu tenho insônia, eu não presto. Assim, não ia dar certo isso. E de fato eu fui ficando muito mal. O que eu fiz, e que eles recomendam que a gente não faça, era cochilar na hora do intervalo do almoço. Porque eu tava assim, eu mal conseguia ficar em pé. E aí, quando foi no terceiro, quarto dia, eu acho, começou a ter o tal do bombardeio de pensamentos. E foi muito intenso o que eu pensei. Eu fui fazendo os exercícios que são ensinados ali, porque a gente já não chega fazendo a meditação vipassana, tem uma primeira rotina de exercício respiratório. Eu fui fazendo, mas não adiantava, e eu pensei, eu acho que é fim de linha aqui pra mim, eu vou ficar doida, eles vão chamar o SAMU e eu vou ser internada num hospital psiquiátrico que acho que ainda tem em Belo Horizonte, que é o Pinel. E eu falei, é isso, né? Bem, deu a hora de meditar no salão, eu fui toda lascada, né? Porque daí movimentava, tinha dor e cochilava, muito sono, tal. Chega no segundo dia, a mesma coisa. Insônia, os pensamentos a mil, mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu fiz assim, ontem não fiquei doida, ontem SAMU não veio me buscar, não fui internada, então hoje pode ser que isso também não aconteça. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila, continuei com os exercícios de respiração que eu tinha aprendido ali, e em algum momento eu cochilei. E foi um cochilo maravilhoso. Eis que a gerente chega e me chama muito delicadamente, né? E mostra que é o horário de estar no salão. E aí eu fui com ela e entrei muito constrangida, imagina, que é um negócio meio sala de aula, né? Porque tá todo mundo já sentado, são mais ou menos 100 pessoas, 99, só faltava eu para completar 100, né? O lugar que eu tava sentada, então eu passava na frente de todo mundo, assim, era aquele climão, tipo ônibus, né? Que a pessoa desceu pro lanche e não volta e tem que continuar a viagem, era tipo isso. E eu, constrangidíssima, sento lá para meditar, mas feliz. Feliz porque não tive mais esse bombardeio de pensamentos, a insônia acabou e eu consegui me sentir melhor, minimamente,
com essa experiência. Tá? Então foi bem útil ouvir essa meditação, essa palestra inicial. Devo dizer que senti dores no corpo e me movimentei como, né, uma pessoa muito sábia me sugeriu fazer isso, valeu muito a pena ter feito isso. E aí uma outra coisa que aconteceu, que por isso eu falo que para mim o silêncio e as horas de meditação foram fichinha em comparação à convivência com os outros seres humanos que estavam lá, é que, por exemplo, as Valentinas do meu quarto, elas começaram a conversar, elas quebraram o silêncio. E isso foi muito ruim, assim, porque para mim é muito tranquilo ficar em silêncio, mas estava muito difícil ouvir o meu barulho interno. Então, ouvir aquelas pessoas não respeitando o que foi sugerido foi muito desconfortável para mim, assim. Então, foi outra coisa que me pegou. E eu não contei, nos momentos onde eu ia fazer o cochilo lá na hora do almoço por causa da insônia, era o horário que as Valentinas tiravam para fazer a faxina do quarto. E aí, quando eu estava deitada, elas esbarravam a vassoura na cama. Gente, pensa num ser humano furioso, era eu, furiosa. E aí, claro, também, de novo isso, né? Gente do céu, eu tô aqui, num retiro, no meio da natureza, meditando, em silêncio. E a minha humanidade muito presente. Bem, teve também a questão da divisão, porque a gente é sugerido ter uma divisão ali de manutenção de limpeza do quarto, né, e das áreas comuns. E eu ficava muito incomodada com as pessoas que não se voluntariavam e que ainda sujavam o que a gente tinha limpado. Então, tem esse quesito de humanidade também no retiro, pode ser que você experimente isso. Pode ser, inclusive, que você seja a pessoa que bagunce, né, e que não se voluntaria para limpar. E o que me ajudou muito nesse processo foi, de fato, as palestras. Era uma coisa que me ajudava muito, me confortava muito, e eu realmente não me lembro se eu pensei em ir embora desse primeiro retiro. Se pensei, foi por causa da insônia e da coisa dos pensamentos, assim. Outra coisa muito desconfortável para mim foi o momento do último dia de silêncio. A gente tem um momento que é chamado de para-choque, que é quando a gente vai poder falar e aí todo mundo conversa. Termina a meditação, a gente vai para a área externa e aí todo mundo conversa, inclusive é o momento que junta os homens e as mulheres e aí todo mundo conversa. E para mim foi desesperador, porque eu fiquei no salão, a meditação acabou, a galera saiu e eu não queria passar por aquela experiência. E só de estar no salão, ouvindo as pessoas conversando lá fora, 99 pessoas falando ao mesmo tempo, eu já estava assim, muito incomodada. Tanto que eu esperei dar o horário, eu acho que foi do almoço, eu já não me lembro mais. E aí sim eu fui, e aí começamos a conversar, conversa com a colega do lado, e aí já vou te dar um outro aviso, que é: não se compare. Eu particularmente acho muito difícil segurar isso, mas assim, evite perguntar o que a pessoa sentiu, como não foi, sentiu no corpo, tá? Porque como tem uma observação do corpo, a meditação basicamente é isso. Então eu ouvi, por exemplo, uma Valentina que disse assim, e ela nem estava falando comigo, ela estava do meu lado, né? E eu, prestando atenção. Ela disse alguma coisa do tipo: saiu uma espinha no meu chakra, sei lá qual chakra. E eu pensei: em mim não saiu espinha nenhuma no chakra, gente, será que devia ter saído? É uma tristeza. É uma tristeza porque cada um vai ter a sua experiência. Então, o ideal, eu recomendo que você não pergunte esse tipo de coisa. Viva a sua experiência, o que você está vivendo está certo. Existem momentos que a gente pode fazer pergunta para o monge ou para a monja que estiver no curso, tá? Mas
não recomendo a comparação e perguntar esse tipo de detalhe, porque pode ser muito frustrante. Ah, eu não experimentei isso, então será que está errado? Né? Ser humano sendo ser humano, não é mesmo? E foi muito curioso, porque as valentinas do meu quarto me agradeceram muito. Elas falaram, a gente só levantava porque a gente via você de pé 4 horas da manhã. Isso foi o que fez a gente sair da cama. Então eu achei muito curioso elas falarem isso, porque imagina, eu fiz por mim mesma, porque estava ali lidando com a minha dificuldade de acordar de madrugada, naquele frio de rachar. E na última meditação, que foi a meditação que eu disse que eu consegui não me movimentar. E foi muito curioso, porque eu estava experimentando praticamente as mesmas dores que eu fui experimentando ao longo dos dias, né? E nessa última meditação tem uma coisa chamada bálsamo. Enfim, só você fazendo para você entender o que eu tô falando. E aí, nesse momento, foi muito curioso, porque o que é falado lá o tempo todo, né? Que tudo que a gente está acessando ali são memórias. Então, basta que você fique observando que do mesmo jeito que aquilo vem, aquilo vai. Eu percebi isso com a dor. Na hora que veio aquele momento do bálsamo, aquela dor que eu não mudei de posição, simplesmente foi embora. Eu fiquei muito impressionada. Então, foi uma experiência muito interessante. Bem, quando eu vou embora, aí tem um momento ali aí eu peguei carona com uma outra pessoa, e uma das pessoas que a gente foi junto e se conectou, lembra que eu falei lá no início? A gente foi nessa mesma carona, inclusive eu acho que foi ele que organizou. E essa pessoa que deu carona pra gente, eu adoro essa história. Ele já era o terceiro Vipassana dele, e ele estava contando que todo Vipassana ele planejava a fuga dele. E ele nunca fez isso. Mas era o barato dele, era o jeito que ele dava conta de ficar ali dentro, que era e o carro dele, e ele sempre foi de carro, então ele falava, vou pular isso aqui, vou passar por não sei onde, e aí eu vou embora. Então é muito curioso, assim, ouvir o que cada pessoa, onde ela se segura para dar conta de passar por essa experiência que, mais uma vez, para mim não tem a ver com a meditação, com o silêncio, com a alimentação, com não ter contato visual, mas é sobre essa convivência com outro ser humano, com a nossa própria humanidade e com todo o barulho interno que uma pessoa pode se dar conta de quanto ela tem, né? Que mais? E aí essa pessoa que eu me conectei, eu já estava lendo o livro Volta ao Lar, que é a base da metodologia da criança interior, e eu compartilhei com ele, ele ficou super animado, a gente conversou, ficou super conectado, trocamos mensagens pelo Facebook. E quando foi dezembro, eu estava já me despedindo de Belo Horizonte, abri o Facebook e vejo uma notícia chocante para mim, assim. Ele tinha feito a passagem, eu acho que foi o irmão que colocou na página, acho que foi isso mesmo, contando que ele já vinha lutando contra o câncer, ou seja, quando a gente se conheceu ele estava nesse processo, ele não me contou nada. E eu estava naquele misto daquela tristeza, primeiro que era o choque de receber a notícia da morte de uma pessoa que eu nunca tinha recebido assim por Facebook, eu achei a coisa bizarra, mal sabia eu que eu iria receber muitas outras dali para frente, e por ser uma pessoa muito querida, e também essa alegria de saber que ele de alguma forma trabalhou a sua criança a tempo de fazer a passagem, assim, com essa experiência do Vipassana. E com essa experiência da criança interior, assim, então foi um golpe, assim, que eu realmente não imaginava ter. E quando eu finalizei, eu organizei um grupo, porque uma das coisas que é sugerida é que a gente mantenha a prática todo dia, pelo menos 1 hora, e que a gente também medite em grupo, pelo menos uma vez por semana. E eu organizei uma galera, assim, eu acho que éramos 6, e aí a gente revezava nas casas meditando. Então a gente fez isso por 4 meses,
Foi muito importante para mim passar por essa experiência, foi uma técnica muito nova, mas que te confesso que naquele momento eu não me liguei assim sobre o que é que isso fez por mim, assim, por que valeu a pena? Naquele primeiro momento eu fiquei com essa sensação de, poxa, que bom que eu passei por essa experiência. Sim, não é brincadeira, são 12 dias desde a hora que você entra, a hora que você sai, né? Passar por essa experiência dos 10 dias, por essa cirurgia sem anestesia, é assim que é conhecido o Vipassana. Sim, foi uma experiência forte para mim, mas naquele momento eu acho que a única coisa que eu vi assim foi, nossa, como eu preciso trabalhar a escassez que eu tinha naquele momento. E isso eu senti que eu consegui avançar muito depois daquele retiro. Imagino que sim, as meditações me ajudaram e outras coisas que eu fiz. E eu tive o teste quando fui para a segunda experiência. Acho que termino esse vídeo aqui, deixa eu só ver se eu falei tudo que eu tinha pensado. Já falei que eu nunca mais reencontrei a pessoa, né? Que lá no início veio para mim que a gente fazia a gente estava fazendo um e outro sofrer, então isso acabou. E a pessoa que me aconselhou sobre, olha, se você quiser se movimentar, movimente-se, foi uma pessoa que quando me reencontrou depois do Vipassana disse, Thaís, o formato do seu rosto mudou. E eu achei isso muito curioso, assim, então algumas pessoas conseguiram ver alguma diferença em mim que eu possivelmente não notei, e só muito tempo depois é que eu consigo falar, olha, o Vipassana me ajudou aqui, nesse ponto, eu consigo ter algumas localizações. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo, ficou imenso esse vídeo, mas eu espero que seja uma contribuição para você, que isso de alguma forma faça você, que curioso, quero passar por essa experiência e possa experimentar. E aí no segundo vídeo eu vou falar da minha experiência 2 anos depois, que foi em setembro de 2018, num centro oficial em São Paulo, e hoje, né, 5 anos depois, como que eu olho para o Vipassana e para quem eu não recomendo, que é um grupo muito pequeno de pessoas, mas que é muito importante para mim falar sobre isso. Tá bem? É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.